Pessoal, boa noite. Nós vamos ver hoje na disciplina de técnicas de programação um pouquinho sobre a ideia do NetBeans, né? Vocês fizeram uma pesquisa na semana passada de algumas ideias para trabalhar com Java e além de a gente trabalhar, né, com Java na mão, né, usando o terminal, fazendo toda daquela forma com bloco de notas, e vocês viram que a facilidade da ideia é muito grande. E como nós vamos trabalhar com o NetBeans em laboratório, já usamos um pouco ele, nós vamos continuar com ele aqui na parte da aula online, né? Como que funciona aqui um pouco, né? Vou mostrar um pouquinho do NetBeans aqui. Aqui se eu vir em ferramenta, em opções, ele me traz algumas opções de trabalho aqui, tá? No geral, como a gente não está trabalhando com HTML, eu não vou muito mostrar isso aqui, mas falar sobre, né? Mas aqui, por exemplo, ó, eu poderia escolher o browser que eu quero executar quando eu quero verificar meu código. Se o HTML, em vez de eu ir lá abrir o HTML do browser, eu posso chamar, dar o play aqui e ele abrir direto o browser que eu tiver a opção aqui. Bom, vamos passar para os outros. No editor aqui, ele vai me trazer algumas opções de modificação do editor, da IDE em si. Por exemplo, aqui, ó, o dobrar. O dobrar, o que ele faz? Ele pode vir aqui, ó, ele está ativado o dobramento de código, eu posso aplicar para uma linguagem específica ou para todas elas que eu for trabalhar no NetBeans. Então aqui, ó, o dobrar ele faz isso aqui, ó. Para que serve? Ele vai diminuir, ó, se o meu main abre aqui e termina aqui, a hora que eu clico no menos, ó, ele vai continuar tendo as 21 linhas aqui, só que ele vai diminuir isso. É questão de visualização. Conforme o nosso código vai aumentando muito, a gente pode ir trabalhando dessa forma aqui. É para isso que vai servir. Tá? Eu gosto de deixar ativado. Formatação. A gente pode trabalhar com formatação específico na linguagem, eu vou deixar Java aqui, e trabalhar com algumas categorias. Por exemplo, aqui se eu vim aqui em tabulação, o que é a tabulação? É esse espaçamento que ele dá aqui, ó. Por exemplo, entre o método math aqui, com a chave do math, e o if, ó, ele tem um espaçamento. O que quer dizer? Que o if, esse if, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele faz parte desse método aqui. O text aqui ó, tem duas tabulações, uma, duas. O que quer dizer? Que esse text recebe a string A, ele faz parte dentro do if. Então a tabulação é para isso que vai servir. E a gente pode fazer algumas alterações aqui. Também temos a alteração de alinhamento, as chaves. O que as chaves vai propor? Ó? Por exemplo, aqui ó, ele abre chaves aqui na frente do nome do método. Se eu alterar aqui para nova linha, ele vai passar a abrir ó, aqui embaixo. Antigamente era muito comum programar desse jeito, mas o Java trouxe esse padrão de abrir as chaves. Ó, sempre que eu tenho um comando que abre chaves, ele abre chaves na frente do comando. Eu poderia alterar aqui, ó, nova linha. Ó. O for ó, passou aqui para dentro, ó, o while passou aqui para baixo, o do passou aqui para baixo. Se eu colocar na mesma linha, ele vem aqui, ó, do abre, for abre. É questão, o Java que trouxe essa padronização e depois que o pessoal começou a trabalhar com isso em Java, começou a implantar em todas as outras linguagens. Então, muitos programadores trabalham assim. Eu prefiro trabalhar assim. Eu ponho o meu método ou o meu comando e já abro as chaves aqui direto. Tem outras opções, né? Eu posso pôr uma nova linha com meio recuo, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai pôr na linha de baixo no caso aqui de outros, ele põe na linha de baixo e põe um meio recuo. Então, ó, o recuo total é aqui ó, no try. Ó. Ele pôs um meio recuo. Se eu vou colocar a mesma linha, ele volta aqui. Ó. Agora o try está com o recuo total e abre chaves aqui em cima. Isso aqui é questão de gosto, tá? Vocês podem escolher depois, conforme vocês forem aprendendo novos comandos que vai ter necessidade de abrir e fechar chaves, vocês podem fazer o gosto de vocês. Eu deixo tudo na mesma linha, que é um costume que eu acabei acostumando com o Java, trabalhando desse jeito.
tá? Aí espaços, eu posso criar, por exemplo, espaços entre os parênteses aqui, ó. Espaços entre parênteses na declaração de métodos, ó. Ele vai alterar aqui o ADD, ó. Se eu pôr ali, ó, ele gerou um espaço antes e um espaço depois aqui. Então fica um espaço depois do parênteses e antes do fecha parênteses, né? Então tem essas opções da gente fazer no if. Deixa eu ver se acho um if aqui. Ele acrescenta um espaço aqui. Se eu tirar, ele tira o espaço aqui. Então é questão de gosto do programador, tá? Tem muita coisa, comentário, eu posso fazer essa alteração dos comentários, quebrar na mesma linha, quebrar em outra linha, adicionar o asterisco principal. O que ele faz aqui? Quando eu tenho um bloco de comentários, que a gente viu que é barra, asterisco, asterisco, barra, eu posso tirar, deixar só os dois principais. Então tem como fazer todas essas formatações, tá? Eu deixo no padrão porque eu acabei acostumando, aí vai de acordo com o gosto de vocês. Aqui no conclusão de código, a gente não vai mexer muito. Os modelos de código é interessante, que são algumas palavrinhas, algum conjunto de letras, que eles facilitam para a gente a programação. Por exemplo, se eu vier aqui, deixa eu pegar essa classe aqui. Essa classe minha, a gente estava trabalhando, né, quando a gente criava a classe, vinha aqui, botão direito, novo, classe Java principal. Ele abriu uma classe com o método main, né? E se eu ver a classe Java, ele não tem o método main. Se eu precisar criar, eu tenho que vir aqui, public static void main, por todo comando. Ou eu posso vir por aqui, public static void main e dar um tab. Ele já preenche para mim, com certinho do jeito que eu preciso. Descartar aqui. Por exemplo, o método de o systemout. Eu quero dar uma mensagem aqui para o usuário. Aí eu posso colocar só salt, né? E dar um tab. Ele já preenche com o system.out.println. São formas de a gente vir trabalhando com atalhos, né? Então aqui, deixa eu localizar o systemout, salt. Tá vendo que ele está com o print? Eu não quero print ln. Eu posso vir apagar aqui e manter o print. Eu quero o printf. Vem põe o printf. Vou manter o print ln, que é o padrão, né? Aí vai do gosto de vocês, tá? Só que tem que ter cuidado com o que vai alterar aqui, para ele não dar a caquinha lá na frente. Depois você altera um comando aqui, depois você vai digitar, testar, usar aqui e fica diferente. Tem que ter cuidado com o que você vai criar aqui na parte interna. Então tem que entender um pouquinho, né? Eu posso criar alguns atalhos próprios também. Vem aqui em novo e crio, cria abreviação e crio o que o texto vai fazer. Quando eu digito essa abreviação, o que ele faz de preenchimento. A gente não viu esse comando ainda, mas, por exemplo, se eu ponho aqui, if e dou um tab, ele já me gera um if com o comando else. Ou também posso pôr aqui, if else. Ele vai fazer a mesma... if else. Ele faz a mesma coisa, tá? Então são formas de atalho para a gente vir trabalhando aqui no NetBeans, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo, né? De produtividade. Aqui no Dicas, ele vai trabalhar com aquelas dicas que aparecem aqui. A gente pode fazer algumas alterações. Eu não indico mexer nisso. E o Realce ele está marcado Java, que ele vai fazer Realce em tudo. Tipos, métodos, constantes, variáveis. O que o Realce faz? Por exemplo, se eu selecionar aqui teclado, ele vai mostrar o realce do teclado, System. Ele vai realçar todo lugar que tem System. Para que é interessante isso? Vamos supor, se eu ponho aqui, realce teclado. Eu posso navegar aqui, olha lá, agora está selecionado esse. Eu posso navegar nas marcações de ocorrência dessa variável. Então, se eu tenho uma variável que tem várias partes do meu programa, eu posso vir navegando pela lateral aqui. Ele gera esse realce para a gente. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa para falar. Aqui acho que é só. Bom, fontes e cores. O que a gente pode fazer? Fazer as alterações
tamanho de fonte, posso alterar a fonte que eu quero usar. Então eu escolho uma outra fonte aqui, escolho a cor da fonte, o fundo, eu quero o fundo aqui amarelo. Aí vai do gosto de vocês, tá? Vocês podem escolher o que vocês vão querer de trabalhar aqui. Deixa eu cancelar. E aí vai do gosto da opção de vocês, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, em erro. Olha que interessante, ó. Quando tem erro, o que ele faz? Ele dá um vermelho sublinhado, né? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, tirar o T aqui, ó. Ó, deu erro. Eu posso alterar essa opção, ó. Vamos supor que eu venho aqui em erro. Eu quero que ele vai ficar em magenta. A hora que eu girar o erro de novo, ó, o sublinhado fica em magenta. Eu não quero o sublinhado, eu quero aqui erro, o taxado. A hora que eu girar o erro de novo, opa, fica taxado ali. Então são opções que vocês podem ir alterando e trabalhando de acordo com o que vocês acharem melhor para vocês, tá? Isso aqui fica a gosto de vocês. Comentários, eu posso alterar a cor do comentário. Se eu pôr aqui comentário em ciano, aí ele vai apresentar os comentários em ciano. Tá? Por padrão é esse cinza aqui. Então aí vai de acordo com o que vocês acharem melhor na interface para trabalhar. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, o realce, para fazer o realce de todos os tipos de realce que a gente quer, a cor do cursor. Mas é muita coisa que dá para mexer e fazer alteração. Controle de versão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu posso alterar as cores do controle de versão. E tem aqui um mapa de teclas. O que esse mapa de teclas faz? Ele faz as alterações de atalho de teclas para gente. Por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho um rápido. Copiar. Ele pode ser esse comando copy aqui, ou pode ser Ctrl C. Não quero mais que seja o Ctrl C. Eu posso vir aqui editar e mudar. Não tem problema nenhum. Eu acho o ideal deixar o padrão, não mexer nisso aqui não, tá? Mas tem essa opção, vocês podem trabalhar com isso daqui, tá? Aqui na parte de Java a gente não mexe, que é mais específico da linguagem. HTML, PHP não vão mexer, CSS não. Equipe. Essa equipe é para quando a gente está trabalhando com um projeto com várias pessoas programando o mesmo projeto. E aí a gente trabalha com controle de versão e equipe. Então aí isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Também tem como personalizar ele. Aparência. Aqui que é interessante, ó. Por exemplo, eu coloco aqui o posicionamento da guia à esquerda, ó, aplicar. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Inferior, aplicar. Ó, ele mudou minhas guias aqui para baixo. Eu deixo no padrão, tá? Aí vai a gosto de vocês também. Essa opção aqui, ó, Windows, é para arrastar as janelas. Então ele vai mostrar, se eu altero aqui, ele altera essas opções das janelas aqui. Se arrastar, quando eu arrasto para o lado aqui, é que se eu arrastar agora ele vai sair muito do padrão, depois eu tenho que reiniciar. Mas aí tem como mexer nisso daqui também. E o aparências e recursos. O que ele pode ter aqui? Ó? Vamos supor, eu ponho metal. Ó. Ele vai reiniciar aqui rapidinho. Vou dar um OK. Vou pedir para reiniciar. Deixa eu salvar. Ele mudou totalmente a aparência aqui para mim. Vamos mudar aqui de novo. Ó. Vou colocar aqui, ó. Também vai do gosto de vocês, tá? Eu particularmente gosto do Windows aqui que já tem. E quanto ao Windows aqui, se eu tiver no Linux, ele vai pegar do Linux, se eu tiver no Mac, ele vai pegar do Mac, tá? Opa. Eita. Então tem como eu mudar a aparência do NetBeans aqui. E aqui em diversos eu posso trabalhar com a saída. Aqui na saída, vamos rodar aqui, ó. Olha lá. Eu posso fazer essa alteração aqui.
alterar a fonte que eu quero usar nela, a cor, ó. Por exemplo, a cor de fundo, ó. Ah, eu quero esse rosa aqui, ó. Ah, eu quero amarelo. Se eu alterar aqui aplicar, ó, ele vai alterar a cor do fundo ali. Eu gosto de deixar no padrão, até porque eu já acostumei, né? Mas aí também é questão de visualização. Vocês escolham o que é melhor para vocês, tá? Com relação aos atalhos, vou passar rapidinho alguns que eu mais uso. A tecla Home, se eu apertar o Home, o que ele faz? Ó, ele vai para o começo da linha. Ó. E a tecla End, ele vai para o fim da linha. Eu uso bastante isso daqui. O Shift, ele serve para selecionar. Se eu estou aqui no começo da linha e seguro o Shift e aperto o End, ó, ele vai selecionar a linha inteira. Se eu estiver no fim e apertar Home, também. Se eu estiver no meio do texto aqui, ó, segurar o Shift e apertar End, ele vai selecionar para lá. E se eu apertar Home, ele vai selecionar para cá. Então eu uso bastante isso daqui. Outro que eu uso bastante é o Ctrl. Para navegar, o Ctrl, ele vai pulando de palavra em palavra. Eu uso bastante ele. Também uso ele junto com o Ctrl com o Shift. Vamos supor que eu vou alterar aqui, ó, valor do lado. Ó. Se eu segurar o Ctrl Shift, ó, ele vai selecionando palavra a palavra. Aí eu posso vir aqui e alterar o texto, né? Entre com o lado. Aí seleciono de novo o valor do lado. Tem essa opção de trabalhar com esse atalho. Um atalho que a gente usa bastante seria o Ctrl C e o Ctrl V para copiar e colar. Aqui no NetBeans ele facilita que ele tem isso aqui, ó. Aqui em código-fonte eu tenho uma lista de atalhos que dá para fazer, tá? Ele vai ter bastante atalho aqui, ó. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, fazer assim, ó, Shift Ctrl para baixo. Ele vai repetir a linha para baixo. Também posso pegar um conjunto, ó. Se eu selecionar esse daqui, ó, Shift Ctrl para baixo, ó, ele me gera aqui. Se eu pôr para cima, ele me gera a cópia para cima. Então, o que tiver ou posicionado, estou posicionado aqui no começo, Shift Ctrl para baixo, ou Shift Ctrl para cima, ele vai gerar para cima. Tá? Ele faz uma cópia do que está selecionado aqui ou onde está o cursor. Eu uso muito esse atalho aqui. Tá? É bastante interessante ele. Outro atalho interessante, por exemplo, se eu vim aqui no começo, ó, e dar um Tab, eu faço a tabulação. Se eu der um Shift Tab, eu volto à tabulação. Mas para mim fazer essa tabulação sem precisar estar no começo, eu seguro o Shift Alt, setinha para a direita, ou Shift Alt, setinha para a esquerda. Ele vai indo e voltando. Aqui, ó, tem uma lista de atalhos. Ó. Posso usar tudo isso daqui. Ó. Tá? O autocompletar é interessante, a gente já viu. Né? Por exemplo, aqui, ó, teclado. Oh, não está aparecendo aquele. O que o teclado pode ter aqui? Ó. Vem Ctrl espaço, ele me gera ó, next int, next float, next long. Então, aqui, ó, next float. O autocompletar ele pode completar o meu código ali. Deixa eu ver uma outra coisa legal. Ó. Ctrl e a barra. Ele põe comentário. Ctrl e barra, ele tira o comentário. Então, também tem esse de comentário também é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais algum legal aqui. Inserir código, a gente vai... Deixa eu ver, só que isso daqui acho que a gente vai usar mais para frente, né? Então, não vou nem mostrar ele porque a gente usa mais para frente, que seria o Alt Insert aqui, ó. Só mostrar para vocês, ó, Alt Insert. Ele deixa eu gerar esses códigos, mas a gente vai ver lá em orientação ao objeto, tá? Movimentar, né? Se eu posso movimentar aqui, ó. Se eu segurar o Shift Alt para cima, ó, eu movimento essa linha para cima. Shift Alt para baixo, eu movimento essa linha para baixo. Também é bom, é um atalho legal para utilizar. E vocês podem ir aprendendo a usar todos eles aqui. Abre aqui o código e vai testando eles. Tá? É bem interessante vocês aprenderem esses atalhos, facilita muito no uso aqui da ferramenta. Tá? Depois, na próxima aula, eu tinha feito aquele tutorial por PDF, eu vou mostrar um tutorial para vocês criarem os projetinhos, né, da forma que a gente vai criar para a disciplina de programação e algoritmo.
E aí a gente vê isso daí na próxima aula, tá? Pessoal, então até a próxima aula.